Torben, o povo do Paraná está conectado aqui nos programas dos debates da Unidade FM. Muito bem, um grande abraço a todos. Bom, vocês aqui só têm em comum estudar na mesma faculdade, pelo que eu estou vendo aqui, uma coincidência. A gente viu depois aí. E como é que vocês saem da mesma faculdade pensando tão diferente? É isso que eu quero saber aqui no programa, né? Pastor, vou começar pelo pastor Éder. Pastor, um músico da igreja, ele recebe uma proposta de trabalho para tocar numa situação em que não tenha nada a ver com a igreja, um baile, um carnaval, uma festa, uma rave, o que quer que seja. Esse músico, ele pode aceitar esse convite ou não? Eu já quero delimitar aqui o meu espaço geográfico no debate, com respeito ao nosso colega, nada pessoal, vamos debater ideias, que eu vou defender aqui o posicionamento da audiência de 69%, que o evangélico, o cristão, ele sendo músico, ele não deve atuar dentro de um contexto secularizado. Nós podemos até, ao longo do debate, entrar em casos de excepcionalidade. Mas nesse primeiro momento, mediante essa pergunta, eu já quero trazer aqui um posicionamento sobre essa questão, que o cristão, o evangélico, aquele que é crente em Jesus, que tem o seu nome no livro da vida, ele não deve estar concomitantemente exercendo a atividade musical na igreja e também no contexto secularizado. Tá, o senhor vai defender isso com alguma base bíblica? Claro. Vamos trazer aqui algumas bases bíblicas. Eu vou citar um texto, que é o texto de São Mateus, capítulo 6, versículo 24, quando a Bíblia diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um ou desprezará o outro. O tema tem como a palavra mundo, e a gente precisa definir o conceito dessa palavra mundo. Na Bíblia, nós temos mundo como criação de Deus, no sentido cósmico. Nós temos aí o Salmo 50 explicitando isso, versículo 12. Nós temos mundo como humanidade, no texto clássico de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mas nós temos também textos como na primeira epístola de João, capítulo 2, versículos 15 a 17, quando o apóstolo do amor diz: não ameis o mundo. Ali está caracterizado o mundo como um sistema de valores anticristãos. E esse sistema de valores anticristãos, ele está, de fato, num contexto de uma sociedade secularizada. E durante o debate a gente vai avançar um pouquinho mais onde que se dá esse atrito, no sentido de você que é um músico cristão e que exerce uma atividade como músico em um contexto secular. Perfeito. Ô Lucas, você concorda que um músico, quando aceita uma proposta de trabalho, ele está servindo a dois senhores? Então, o contexto do texto de o servidor dos senhores está relacionado, me parece que a questão relacionada a riquezas e tal, né? Assim, é o amor ao dinheiro, como diz a Bíblia, é o princípio de todos os males, é a raiz de todos os males. Essa questão de que ele estaria ali servindo a dois senhores, não, porque servir é algo muito além, é uma coisa assim consciente, onde eu quero literalmente servir esse senhor e não, ou aos dois, uma tentativa dos dois e tal. O músico cristão, o servo de Deus, e aqui nós estamos trabalhando com a tese de um servo de Deus, não é do recorte religioso evangélico, um servo de Deus. Ele não tá na noite, eu acho que é até uma visão até curiosa que a igreja tem. Se você quiser se mostrar, vai lá no mundo, porque no mundo as pessoas querem se mostrar. Mas músicos profissionais não estão lá para se mostrar, não estão lá nem para acreditar naquela arte, muitas vezes, que eles estão tocando, nesse sentido assim mais filosófico. Eles estão lá para ganhar o seu dinheiro e pagar suas contas. É basicamente isso. Então eles não estão ali servindo alguma coisa no sentido de uma adoração, de venerar, de idolatrar aquilo. Pelo contrário, eles estão lá feito um povo de Deus estando no Egito, mas é possível sim que o Egito não faça parte deles. E eu sou uma prova disso. Tá, mas um músico inserido num ambiente desse, vamos imaginar que nós como evangélicos, alguns viveram isso, outros têm uma visão do que seja o mundo, né? Os músicos são muito assediados. São muito assediados porque eles estão lá em evidência, num show, num palco, tocando o seu instrumento. O talento em si vai chamar a atenção. Está num ambiente onde favorece promiscuidade, muitas vezes uso de drogas. O que um crente está fazendo lá? Eu acredito que eu pego as mesmas palavras do senhor e coloco... Eu trabalhei com diversos artistas no meio gospel, em diversos dos maiores eventos do Brasil, eu falo a mesma coisa.
Os eventos gospel também trazem isso. Mesma coisa, assédio, e muitas vezes é em nome de Deus, envolve também questões de promiscuidade, de prostituição, a mesma coisa, não muda nada. Aliás, em vários contextos, o movimento secular é mais organizado. Mas aí, então, a minha questão... Eu sei, só não quero debater contigo, mas isso que você está pontuando agora é uma coisa que a igreja tem feito há pouco tempo atrás, por conta dos músicos andarem com o secularismo, né? Porque se a gente falar década de 90, década de 80, década de 70, enfim, o músico evangélico era um, o músico secular era outro. A minha pergunta é a seguinte: o que um músico está fazendo num evento desse? Aí eu discordo que é pelo seguinte: o movimento Jesus Movement dos anos 70 é quando começou a trazer isso, na verdade. Que foi um movimento maravilhoso, evangelístico nos Estados Unidos. A cultura hippie começou a entrar na igreja quando discutimos que bateria era do diabo e tal. Então, houve ali já uma secularização. Por isso que a gente tem que discutir, eu concordo com o pastor que é secular. Essa entrada veio nessa época. Então, na verdade, esses problemas que o senhor está apontando já estavam nos anos 90, estavam nos anos 80, estavam nos anos 2000 e continua, eu acho que é até pior. A minha questão é, o que ele está fazendo lá? É uma profissão. Ele está trabalhando. O servo de Deus, ele está trabalhando. Acredito que, assim como um trabalho pode ser um problema para a caminhada cristã de uma pessoa, outro, assim, o mesmo trabalho para uma outra pessoa não vai ser. Eu vou só trazer um pouco para a gente colocar aqui como ao lado, acho que vai ficar mais fácil de entender. Eu não recomendo ser psicólogo para todo servo de Deus. Pode ser um problema para ele. Algumas áreas da medicina vão atrapalhar a caminhada cristã daquele médico. Então, um servo de Deus, seja para qualquer profissão, ele tem que encontrar o chamado dele, o porquê ele está fazendo, se ele vai cumprir o ID. E é possível um músico fazer isso. Quero aqui, só para passar para o pastor, usar como base Mateus 5, de 13 a 16, mas eu vou pegar uma parte que é: vós sois sal da terra, vós sois a luz do mundo, assim brilha a vossa luz diante dos homens. Eu tenho que estar lá. O melhor lugar, muitas vezes, para o músico ganhar vidas para Jesus é nesse lugar. Eu tenho, sim, vários testemunhos disso, depois a gente pode falar, mas eu acho que é um lugar possível, não é que todos têm que ir, mas é possível dele exercer seu chamado. Pastor Éder. Veja bem, a luz da Bíblia não pode proceder de uma mesma fonte, água doce e água salgada. Eu vou deixar aqui um texto, que é o texto de Hebreus 12, verso 14, quando a Bíblia diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Existe uma linha tênue que divide o profano do sagrado. Eu vou trazer aqui o pressuposto que o sagrado envolve o elemento do culto, e no elemento do culto está o adorador. O adorador é o músico. Seja ele o músico que tem um cargo na igreja ou o adorador que está lá na igreja mesmo não tocando nenhum instrumento musical, mas ele exerce a adoração com a sua voz, adorando ao Senhor. Dentro deste cristão habita o Espírito Santo. O nome já diz que o Espírito é santo. A recomendação bíblica de Hebreus é a busca pela santificação, e aqui é no tempo presente, é contínua. Então, existe uma incompatibilidade entre o exercício de uma vida cristã pautada por uma santidade, e aqui eu coloco aspas de forma irônica, e ao mesmo tempo eu exerço no contexto secular a minha musicalidade, porque ali eu estou no contexto secular, pastor, como evangélico ou como cristão, né? Podemos abrir um pouco mais para um sentido lato cristão, tocando músicas cuja letra, cuja ideologia, cuja inspiração do autor que fez aquela musicalidade não tem compatibilidade com os princípios norteadores da palavra de Deus. Então, nesse sentido, existe uma linha tênue que divide o profano do sagrado. E essa linha tênue, no sentido de quando o cristão ele é um músico que toca no mundo músicas mundanas, então ele atravessa essa fronteira da linha tênue e ele fica numa margem onde as questões que envolvem uma vida cristã pautada pela piedade, pela santificação, ficam em xeque. Pastor, nas igrejas, a maioria delas não investem no músico. A maioria. Algumas raras exceções investem no músico, né? Estou falando de instrumento musical de primeira linha, estou falando também de aulas de música e de aperfeiçoamento técnico. Muitas vezes o músico toca na igreja, ele dedica o seu tempo, o seu talento, e ele gasta muito dinheiro para ser músico da igreja.
fazendo aula de música, estudando, aprendendo, comprando método, tendo aula com o professor X, que a aula é cara. A igreja não quer remunerar esse músico, na maioria das igrejas não remuneram o músico, é um trabalho voluntário, né? Quem paga a conta desse músico? Ou a igreja tem que ter músico amador, músico ruim, e o músico bom deixa para Satanás? O que a gente faz? A sua pergunta, ela é muito bem feita, obrigado pela colocação. É um problema que nós não podemos fugir da realidade, porque a liderança pastoral, não podemos generalizar, mas uma parte significativa não tem feito o devido investimento na questão musical. Eu trabalhei 10 anos na banda, tocando trompete, tocando trombone de vara, trombone de pisto, bombardino. Namorei com a minha esposa, o início do namoro foi numa banda da Igreja Assembleia de Deus, minha esposa é trompetista, então eu tenho uma raiz musical e esse problema existe. E majoritariamente os músicos, eles são taxados como frios, eles são taxados como não espirituais e tem a questão financeira. A questão financeira que a organização eclesiástica não investe no treinamento e nas questões das compras dos instrumentos que são caros. Os instrumentos musicais são caríssimos. E sim, e assalariar também, porque é uma profissão, né? E exatamente, e assalariar. Então, alguns poucos ministérios já têm essa visão de assalariar, mas é muito pouco. Mas já é uma fissura que está sendo aberta no contexto evangélico. Então, este debate já é uma oportunidade ao nosso querido líder que está aí no Brasil, em outras regiões do nosso Brasil, que você tenha um desejo de investir no ministério musical. Por quê? Porque no Velho Testamento, eu consigo te responder com base no Velho Testamento, que é exatamente o texto de 1 Crônicas capítulo 25, quando Davi ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a institucionalização da música sacra no serviço do culto, e nesse serviço de culto, os levitas músicos, eles serão remunerados para que as suas famílias vivam com dignidade. Então o exemplo de Davi é um exemplo bíblico que dá hoje uma luz para que a liderança contemporânea invista no ministério musical, dando realmente a prebenda, o salário, que é a dignidade que o músico merece. Porque na época de Davi existiam cerca de 38 mil levitas. E no senso comum dos crentes, todos os crentes acham, na sua grande maioria, que todo levita é músico, mas nem todo levita é músico. Desses 38, Davi separou 4 mil levitas para trabalhar exatamente como músicos, dos 38 mil. E desses 4 mil, só 288 tocavam no templo. E os demais eram músicos itinerantes que ficavam tocando entre as 12 tribos de Israel. Só que ali existia uma provisão financeira, existiu ali um recurso financeiro para assalariar e cuidar dos levitas para que eles tocassem no templo e os levitas, músicos itinerantes, tocassem entre as 12 tribos de Israel para que a família deles vivessem com dignidade. Então eu entendo que essa sua pergunta é de capital importância, porque o problema de muitos músicos buscarem um recurso financeiro para tocar no contexto secular é porque não encontra o acolhimento financeiro e o reconhecimento financeiro em contexto evangélico. Sim, porque, Lucas, você que conhece bastante músicos, o músico ele quer tocar fora da igreja? Não, assim, eu colocaria aí, sabe, 2%. Todas as... eu trabalhei com o Ivan Miyazato, um dos maiores produtores de sertanejo hoje no Brasil, que é crente, né, lá em Goiânia. O Dudu Borges, que foi músico do Resgate, hoje é o maior produtor, está entre os 3 maiores, junto com o Miyazato, do sertanejo universitário do Brasil. O próprio Regis, né? Um cristão que ele compõe para um monte de gente. Sim, um monte de gente. Então, e curiosamente, o contrário disso a gente precisava falar também. Tem muita igreja grande que contrata música que não é servo de Deus para tocar na sua igreja. Sim. É vontade de dar o nome. Mas, e aí ninguém diz nada, porque a estética ela já responde. Que legal, é bênção, né? Deus está usando e tal. Então, a maioria dos músicos é porque eles não encontram esse lugar, eles acabam indo para lá. E, curiosamente, nós temos um fenômeno na música no Brasil, que é as composições do sertanejo hoje, elas têm uma estética gospel. Assim, daquilo que se chama de worship. O Luan Santana começou muito com isso. Então, por quê? Porque os músicos estão lá e eles não querem, eles não gostariam daquilo. Então eu entendo o discurso do pastor, vão fazer, mas a gente sabe que não vai mudar, pelo menos a curto, médio prazo, porque há de se trazer um dado sociológico no Brasil. Música no Brasil, ou músico no Brasil, por sermos um país latino, na América do Sul,
entende-se que é vagabundo. Desculpa a expressão, assim, ele não quer trabalhar. É essa a ideia. No Brasil, se vocês forem aos Estados Unidos, o músico já qualquer esquina que você for, o cara é formado lá em Berkeley. Mas aqui no Brasil, a ideia do músico é esse estigma no músico. Então a igreja não fará isso, porque a igreja vai falar, cara, isso não é trabalho, né? Embora seja mesmo, é uma profissão. Então é legal a gente falar sobre isso, tá? Vamos lá, tá? Mas a máquina funciona no real de maneira diferente. Eu só queria devolver ao pastor uma questão que eu achei interessante, que o senhor falou que há uma excepcionalidade na possibilidade do músico servo de Deus trabalhar lá fora. E se é excepcional, me parece que o senhor estaria fora da própria enquete, no caso, né? Porque a enquete ela é dura, é sim ou não. Se há um excepcional, qual seria a terceira via para o senhor? Na verdade, a enquete ela é estanque, mas a realidade social não é. Claro, por isso que eu citei a questão... Qual seria excepcional, então? Essa questão da excepcionalidade que eu poderia estar citando aqui é o caso de muitos músicos evangélicos que servem às Forças Armadas. Ok? Então nós temos muitos casos nesse sentido. Que tocam na USESP, por exemplo? Por exemplo, nós temos casos na USESP também, nesses casos. Então, nesse sentido, nós precisamos aqui ter um posicionamento firme, que é o meu caso, eu defendo esse posicionamento, mas eu preciso também estar atento a uma realidade na sociedade de casos de excepcionalidade, como músicos cristãos que servem às Forças Armadas, tocam nas bandas da Exército, Marinha, Aeronáutica, etc., na USESP, como o senhor citou aqui. E nesse caso, só para encerrar o meu raciocínio, o que vai ser colocado em xeque aqui é exatamente que quando o senhor citou no início a música da noite e deu os exemplos musicais, qual é a composição? Qual é a letra? Qual é a música que é composta dentro daquilo que é tocado, cantado por aquilo que é regido ou composto pelo profissional da música? Então, esses casos de excepcionalidades, eles existem, nós não podemos fechar os olhos, inclusive nas igrejas pentecostais conservadoras, doutrinárias, ortodoxas, tem muitos músicos evangélicos aí que tocam em OSESPs, tocam nas Forças Armadas, e aí a gente tem que definir o conceito que o sagrado ele pode ser luz do mundo entre as trevas. Contanto que, por exemplo, nós tivemos um show agora muito grande em Copacabana. Veio a Lady Gaga. Ano passado veio a Madonna. Então é inconcebível para um contexto de um show naquela natureza que um evangélico toque músicas que façam apologia àquilo que o sistema anticristão prega contra a própria Bíblia. Então, pastor, nesse sentido a gente precisa pontuar essas questões bem detalhadamente.